Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Caleb do Lar Bilingue e deixa eu ajustar a luz aqui. Sou o Caleb do Lar Bilingue e hoje nós vamos falar sobre crianças brilhantes. É isso aí, tô esperando o pessoal chegar. Quando vão chegando, eu vou colocando aqui o tema: crianças brilhantes. Vamos lá. Vocês acham melhor... Deixa eu só pegar a opinião de vocês que estão aqui. Assim ou assim? Assim tá mais escuro, né? Mas eu tô um pouco mais à vontade. Vamos lá. Crianças brilhantes. Eu vou falar um pouco sobre o que é uma criança brilhante. Vamos começar com isso. O que é uma criança brilhante? Uma criança brilhante, basicamente, é uma criança que foi desenvolvida. Vamos colocar assim. Todas as crianças nascem inteligentes, capazes de aprender, capazes de serem desenvolvidos, de alcançarem grandes coisas. Mas, infelizmente, nem todas as crianças são desenvolvidas. O que acontece é muitas crianças passam sua infância, vão para a escola, estudam e se estudarem bastante vão conseguir tirar notas boas, vão conseguir passar de ano e por aí vai. E o máximo vão ser, se simplesmente forem pelo sistema assim, vão conseguir fazer uma faculdade, vão ser mais ou menos na média, na expectativa. Uma pessoa brilhante é aquela pessoa que supera a expectativa, ele é além daquilo que a gente espera, do normal, da média. E como é possível que alguém saia dessa média? Não é absolutamente necessário, mas eu acredito que a melhor forma disso acontecer é sendo desenvolvidos por outra pessoa, né? E muitas vezes a melhor pessoa para fazer isso são os pais, ou são alguém que está próximo. Por exemplo, às vezes o pai ele não faz essa função, mas tem alguém que entra e faz. Então você que não é pai, é para você também, porque você pode ser essa pessoa que busca desenvolver as crianças que estão ao seu redor, que talvez você é professor, então serve para você também. Vamos lá. Eu vou contar um pouco sobre por que esse tema é importante para mim e por que estou falando sobre isso hoje. Quando eu me tornei pai, eu entendi de primeira assim que aquilo era uma oportunidade que eu tinha de desenvolver aquela criança, aquela pessoa, aquele indivíduo assim do zero. E eu assisti uma coisa que me impactou muito. Foi um vídeo de uma criança de 4 anos, uma menina de 4 anos, que ela falava 7 idiomas. E esses 7 idiomas eram tipo 4 alfabetos diferentes, e ela sabia ler em todos eles. Era mandarim, árabe, russo, se não me engano, aí já são 3, aí era inglês, espanhol, francês, eu acho que eram esses. Então, talvez mais um, alemão, não sei. E eu fiquei, meu Deus, uma criança de 4 anos que você vai falar 7 idiomas e ler nas 7 idiomas. Aí eu fui ver alguns outros vídeos de outras crianças que tinha, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, essas crianças são... Nossa, já alcançaram tanta coisa. Eu com 20 anos não sei falar 4 idiomas. Então eu fiquei, meu Deus,
Mas se elas podem, por que os meus filhos não podem? É porque os meus filhos não são capazes de aprender essas coisas. E aí eu fiquei assim, poxa, eu preciso desenvolver os meus filhos para alcançar o seu potencial, não somente deixar pelo azar, né? E aí com o tempo ela foi crescendo e a gente foi desenvolvendo ela. Só que não era somente idiomas, né? Nunca foi somente idiomas. Então a gente tem aqui o lar bilíngue, o idiomas é um dos nossos focos principais, mas não se trata apenas de idiomas. Se trata de desenvolver as crianças alcançarem um nível mais alto, não apenas o esperado, não apenas chegar na média. Eu, como pessoa, não quero ser apenas na média, mas muito menos os meus filhos. Eu quero que eles tenham pelo menos oportunidades de alcançar grandes coisas. Então, e aí quando ela foi crescendo, uma coisa que pra mim uma coisa que eu gosto de usar. Quando ela estava aprendendo a andar, ela estava se desenvolvendo, começou a engatinhar, e aí chegou uma hora que ela começou a ter mais força nas pernas, mais equilíbrio. Eu acho que isso ela tinha uns 6 meses, mais ou menos, 5, 6 meses. E aí eu comecei a ajudar ela. Eu pensei, poxa, mas eu vejo todas as crianças que tentam andar usando os braços. Então, mas a gente não anda usando os braços, a gente anda usando as pernas. Então por que não ajudar ela a entender que tem que usar as pernas para conseguir ficar em pé? E aí eu pegava ela pelas pernas, nas coxas, segurava assim. E ela ficava em pé e aí eu segurava ela, né? Eu deixava ela, eu não segurava pelas mãos e sim pelas pernas. E aí ela tinha que aprender a se equilibrar. E aí foi indo. Daqui a pouco ela foi criando mais força. Isso eu fazia com ela de vez em quando, assim. Acho que foi com 6 meses ela já estava ficando em pé sozinha. Ela nunca precisou se equilibrar em algo para ficar em pé. Ela fazia assim, ficava em pé. Direto assim. E com 8 meses começou a andar. 9 já estava andando assim com toda facilidade. Isso é uma das coisas que a gente vem desenvolvendo nela desde cedo. Essa habilidade de usar o corpo, de fazer certas coisas, enfim, deixar ela realmente à vontade. E, poxa, ela é uma pessoa que escala tudo, que gosta de subir nas coisas, enfim, sobe em mim toda hora. E aí, mas o que eu quero passar com isso é o seguinte: se eu deixasse ela se desenvolver sozinha, ela talvez conseguiria ter andado com 8 meses. Mas talvez não. Provavelmente teria andado com 9, 10 meses, 11 meses, assim como a maioria das crianças andam. E é justamente isso que eu quero falar. As crianças, por algum motivo, se criou uma ideia de que as crianças precisam ir no seu ritmo, precisam se desenvolver sozinhas. E a gente tem que deixar elas ir no seu tempo. Tudo é no seu tempo. Isso é verdade. E a gente tem que respeitar o tempo das crianças. A gente tem que deixar eles se sentirem à vontade de desenvolver no seu tempo. A gente não pode forçar eles a desenvolver mais rápido. Mas isso não significa que não podemos encorajar eles a desenvolver mais rápido ou estimular o crescimento deles de uma forma mais rápida. E é isso que eu quero falar com vocês. As crianças precisam ter uma habilidade de desenvolver por si mesmas. Mas a gente não pode simplesmente lançar eles e dizer, vai, se vira. Vai se desenvolver sozinho aí. Não é assim. Não é assim que a criança deve ser desenvolvido. Por algum motivo, isso virou a normalidade. É ou não é? A gente deixa as crianças aprender no seu ritmo. E às vezes a gente encoraja eles a aprender. Não, mas depois vai aprender. Ela vai aprender na escola matemática, por exemplo. Não, vai aprender quando eu tiver 5, 6 anos. Não vou ensinar agora. Não vou
que depois vai aprender. Quando tiver 10 anos que ele vai aprender a fazer cálculos de multiplicações ou de frações, enfim. Então, para que ensinar antes? A gente quer que ele siga na média. Mas quando eu entendo que ele é capaz de aprender antes, por que não ensinar antes? Não somente ensinar, né, mas desenvolver ele em si. Por exemplo, causar ele a querer aprender essas coisas e ajudar ele a fazer. Uma das coisas que eu estava falando assim esses dias, é que a verdade é que todas as crianças são forçadas a aprender. Vão para a escola. Eles querem ir para a escola? Não, não querem. A maioria não quer ir para a escola. Mas a gente força a ir para a escola. Porque precisam. Precisam estudar, precisam aprender. A gente sabe disso. Mas querer acelerar o aprendizagem, aí é forçar. Aí é forçar as crianças a aprenderem. Então, a gente tem que ver que não é bem assim, não. Eu não preciso obrigar a criança, não, você tem que aprender assim, Não. Mas eu posso inspirar a criança a querer aprender mais do que é esperado dele. Principalmente quando é meu filho. Quando é meu filho, eu preciso acreditar na capacidade dele. Começa ali. Se eu acredito na capacidade da criança, ele vai acreditar na capacidade dele também. Mas se eu não acredito na capacidade dele, qual é a inspiração para ele se desenvolver, né? E eu não posso dizer, por exemplo, você é capaz, você tem que ir atrás. A gente até fala, a gente como adulto, a gente entende. Para conseguir as coisas na vida, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar, batalhar, a gente tem que passar por muita coisa. Mas a criança não entende isso. Então, vou esperar ele ter 20 anos de idade e ele dizer, poxa, você não sabe que tem que correr atrás das coisas? Se você tivesse corrido atrás quando era criança, você não estaria aqui. Então eu jogo toda a responsabilidade para a criança. É sua culpa que você não foi desenvolvido. É sua culpa que você não é melhor, você não alcançou seu potencial. A gente joga toda a responsabilidade para ele, em vez de tomar para nós. É nossa responsabilidade de desenvolver ele para alcançar o seu potencial. Então, eu preciso entender que eu tenho um papel como adulto, como pai, como tio, como amigo da família, como vizinho. Tem crianças aqui no condomínio e eu fico desafiando eles. E às vezes eu pergunto assim, perguntei para um menino esses dias, ele tem 6 anos. Você gostaria de aprender inglês? De aprender outros idiomas? Eu quero. Então, conversa aqui com a Hannah, vamos ver. Quando você for brincar, tenta puxar um assunto com ela em inglês. Mas eu senti nele um desejo de aprender. E cadê alguém próximo dele, da família, para ajudar isso a acontecer? Então, às vezes as crianças estão desejando aprender, a maioria estão desejando aprender, desejando serem desenvolvidos, e ninguém está desenvolvendo eles. A família está cuidando, está sendo bom pais, assim, cuidar e tudo isso, mas em algum lugar esquecemos ou deixamos de entender que um dos papéis fundamentais nos pais é de desenvolver as crianças. Não é somente alimentar, mandar para a escola, ou dar comida, colocar uma cama, dar uma casa, carinho, amor. Não é só isso. É desenvolver ele em suas capacidades, suas habilidades, enfim. Obrigado a todos. Eu vou só aproveitar um segundo para... Minha fala tá tentando sozinha e passa sempre para mim. Pois é. Tá tentando sozinho, passa... Ah, sim, minha filha tá tentando sozinha e passa sempre pra mim. Isso mesmo. E aí, assim, sim, eu ia dizer obrigado a todos que estão aqui. Espero que estão curtindo.
voltando ao assunto, imagina uma criança que ele tem uma habilidade de futebol, ele é muito habilidoso. A gente consegue reconhecer, e o que a gente fala geralmente quando a gente vê uma criança que é realmente muito habilidoso? Cara, bota ele no clube, coloca ele lá no esporte, manda ele lá, porque ele vai ser desenvolvido. Então a gente reconhece a necessidade daquela criança ser desenvolvida de forma mais específica. Na maioria das vezes, com as crianças nas escolas, eles estão sendo desenvolvidos todos iguais. Então, por exemplo, você tem uma criança brilhante, no caso um jogador de futebol, mas ele está dentro da escola. Não é um jogador, mas ele é brilhante nas suas capacidades. E a nossa expectativa é que ele esteja dentro da média da escola. Só que ele tem uma capacidade muito maior. E o que a gente fala? Deixa ele lá. Não, ele tá indo bem, ele tá tirando a melhor nota. Tô feliz. Então, às vezes, a gente se contenta com essa média. Em vez de entender, não, ele tem uma capacidade, deixa eu desenvolver ele mais ainda. Se ele consegue aprender, talvez eu preciso desafiar ele a mais. Então, é isso que aquele clube de futebol vai fazer. Ele vai pegar essa criança capaz e ele vai desenvolver ele mais para talvez um dia ele chegar a ser um jogador profissional. Ou então, um jogador da seleção, por exemplo. Mas imagine se ele não fosse levado a tal lugar para a pessoa desenvolver ele. Nunca chegaria. Isso já aconteceu com o meu filho mais velho. Você pode especificar, sempre tirava as melhores notas, mas sentia que a escola não estava estimulando o suficiente. Exatamente. Mas como? Não tem como. Porque a escola, ele tem 30 alunos ali, ele não é individual. Então a gente tem que entender que pode ser a melhor escola, mas ele não vai desenvolver a criança na individualidade dele. Agora, um professor, ele pode até se esforçar para desenvolver os seus alunos individualmente, mas não é possível o professor desenvolver 30 alunos individualmente com o curto tempo que ele passa com ele. Mas ele pode inspirar, ele pode reconhecer que um aluno ele é um pouco mais avançado e fala, por que você não faz isso? Tenta fazer a mais. E às vezes as crianças não querem isso porque não, mas ninguém mais está fazendo mais, por que eu vou fazer mais? E aí o professor tem que ter um jeito mesmo de fazer isso, falar, olha, eu vejo que você tem um potencial muito alto, eu quero te desenvolver, quero puxar você para cá, eu quero ajudar você a alcançar o seu potencial. Pode ser que aconteça isso, um professor maravilhoso vai reconhecer isso e vai fazer isso, mas na maioria das vezes não vai. Por isso que, como pais, eu preciso entender que eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que pode desenvolver meu filho e mesmo que tenha coisa que eu não sei, eu posso causar ele a aprender, a desenvolver as suas capacidades. Então, parte delas, por exemplo, se o meu filho, se eu não quero colocar no clube, isso quer dizer que deixa pra lá, deixa ele só jogar? Não. Eu vou levar no campo e eu vou treinar ele. Eu vou fazer ele correr. Eu vou fazer ele chutar a bola 40 vezes. E aí quando ele cansar, então a gente vai pra casa. Mas, assim, não é forçar assim demais. Mas eu vou dar uma oportunidade para ele desenvolver essas habilidades. Se é o que ele quer. Se ele não quer ser jogador de futebol, não precisa. Mas eu vou desenvolver ele nas habilidades dele. Eu preciso entender que meu filho é um indivíduo. Ele não tem as minhas habilidades, nem tem as habilidades do outro. Mas ele tem habilidades específicas que ele precisa de alguém para desenvolver essas habilidades. E quem mais pode fazer isso, a não ser os próprios pais? A não ser as pessoas mais próximas daquela criança. Eu não sei quem já viu o filme Karate Kid. É assim que chama em português, Karate Kid.
o menino ele conhece o senhor lá, e esse senhor ele se torna esse mentor para ele, se torna um pai, e ele decide desenvolver aquele menino não somente em karatê, mas em todos os aspectos da vida. Por conta disso, ele se torna uma pessoa com muito sucesso. A gente vê no Cobra Kai que ele se torna uma pessoa de muito sucesso, com uma família bem rica, enfim. Mas tudo volta para o mentor lá, o Miyagi, que desenvolveu ele. E isso não teria acontecido, né? Ele não teria se tornado isso se não fosse por ele. Então a gente vê o papel de um mentor, de um desenvolvedor, que é muito importante, muito assim, essencial na vida de uma criança. Voltando, as crianças são brilhantes. Eles são extremamente capazes, extremamente inteligentes. Mas se eu não desenvolver essa capacidade dele, ele não vai crescer. Mas se desde pequeno, vai crescer assim, na média. Mas se desde pequeno eu acredito na capacidade dos meus filhos, como eu faria, eu vi aquele vídeo, por que meus filhos não podem ser isso? Por que meus filhos não podem ser isso de falar 7 idiomas? Mas não tem que ser 7, mas por que não pode ser meus filhos? Eu vou fazer o que eu puder para que eles tenham essa oportunidade de serem desenvolvidos. Então, desde pequeno, a gente ajudava ela a crescer, a aprender novas coisas, inspirar ela a querer aprender, mas também auxiliar na aprendizagem dela. A gente não pode deixar a criança aprender um idioma sozinho, né? Ele não aprende a falar sozinho. A gente ensina ele a falar. A gente ensina ele a andar. A gente ensina ele a pensar. Mas às vezes a gente pode fazer um pouquinho a mais do que a média, do que o esperado. E esse pouquinho a mais vale muito. É necessário, para isso acontecer, eu preciso me colocar no lugar da criança, preciso entender a capacidade dele, a inteligência dele, a compreensão de mundo dele. Eu não posso, por exemplo, pegar uma criança de 2 anos e esperar que ele faça um cálculo de cálculos de geometria ou algo assim. Não é isso. Mas eu posso encontrar dentro da inteligência dele uma forma de fazer ele aprender algo novo. Por exemplo, a minha filha, ela consegue entender as coisas. Mas se eu falar, por exemplo, se eu falar sobre sementes, ela não vai entender. Agora, se eu pego um vídeo de tempo, aqueles vídeos de tempo assim, foi o que a minha esposa fez. Ela pegou um vídeo, mostrou pra ela a semente, tá aqui a semente da laranja. Aí ela mostrou um vídeo de uma semente que estava, foi colocada na terra, foi plantada, e mostra ele crescendo, virando uma planta, virando uma árvore. Aí ela, meu Deus, aí ela entendeu. Ela entendeu que a semente vira árvore. Eu não preciso falar pra ela, a semente vira árvore. Vou mostrar. Isso é dentro da capacidade dela de entender, mas é uma revelação nova. Então eu preciso me colocar no lugar da criança, preciso ter uma conexão com ele, entender qual é a compreensão que ele tem e trabalhar com isso. Por exemplo, no outro dia também a gente mostrou, se eu falar sobre o corpo humano, falar, ela não vai entender. A gente tem um coração que bate aqui, ela entende que bate. Toda criança entende que tem alguma coisa aqui que bate, que é o nosso coração, tá aqui. Entende também que isso aqui é um coração. Mas a gente mostrou uns vídeos bem ilustrativos do que é o próprio coração. Não assim, o próprio músculo, ele batendo, ele impulsando o sangue, mostrando bem ilustrativo do corpo, das veias. Eu pegava meu braço assim e falei, olha, isso aqui é uma veia, passa sangue aqui. E aí ela, olha o teu braço, você também tem. E ela foi compreendendo. Depois eu mostrei o vídeo que mostrava todo o corpo. E em tudo isso, eu falando com ela, conversando, mostrando, olha, isso,
olha aqui, tá vendo? Tá vendo aqui o vídeo, o coração bater e o sangue? Olha, ele tá passando pelo seu corpo aqui, entendeu? Ela não esquece, nunca esqueceu do que ela aprendeu naquele dia. Mas não foi a última vez que eu falei do assunto. Continuo falando, continuo alimentando, dando mais informações. Ela já viu sobre os olhos, sobre os ouvidos, a mente, já sabe, já entende do cérebro, né, dos órgãos que a gente tem. Talvez ela seja médica, não sei. Então, assim, não esperei ela chegar na 6ª série para começar a esperar, talvez, que a escola ensina a ela essas coisas, que é o que a gente... Tem gente que, poxa, tá na escola e ainda não tá aprendendo sobre isso. Rapaz, deixa de ser vítima. Você que é pai, não pode ensinar nada, tu não sabe de nada. Às vezes, como pais, a gente se retira do lugar de educador. Eu não sei de onde vem essa ideia do pai se retirar do lugar de educador. Mas uma coisa é, o pai é capaz de ensinar sobre qualquer coisa, do básico. Uma criança, ele não é adulto, você não está ensinando nível faculdade. Mas se você já é adulto, você tem uma noção de vida, você tem uma noção de sociedade, você tem uma noção de ciências, você tem uma noção de matemática, você tem uma noção de leitura, você sabe ler. Se você sabe ler, você sabe ensinar a ler. Fato. Então, eu não sei de onde vem essa ideia de que os pais não devem se envolver na educação. Mas a verdade é, você pode, você deve, e a criança precisa de você para desenvolver ele, ensinar ele e pular. Se você começa a fazer isso, principalmente desde cedo, ele pode ser uma pessoa extremamente brilhante. Sabe por quê? Porque a média espera isso, mas a capacidade da pessoa é isso. Só que não somos desenvolvidos e chegamos a isso. Talvez isso. Então, imagina, se nós começamos a desenvolver as crianças, acreditamos neles, talvez eles possam, pelo menos, alcançar isso aqui. Ou posso deixar eles sozinhos para se virarem, passar na escola, dizer, você tem que tirar uma nota boa, viu? Vai estudar? Se vira. Trabalho teu. Eu tô trabalhando, ganhando meu dinheiro, seu trabalho é estudar. Poxa, faça isso não. Não faça isso. Sabe o que você está dizendo ao seu filho? Que é um trabalho estudar. Aprender é uma obrigação que ele tem. E você não tem nada a ver com isso. Sabe o que ele quer? Quer que você acompanhe ele. Ele quer que você ande com ele. Ele quer isso. Ele quer que você cole nele e diga, vamos embora? Vou te ensinar a voar. Então, se você tem filhos, ou se você tem criança a quem você cuida, seja isso. Porque a capacidade ele tem. Mas ele precisa de alguém que acredita nele, mas que também desenvolve ele, que inspira ele a aprender coisas que ele nem sabia que tinha que aprender. Um professor, por exemplo, o aluno não chega na escola e diz, eu quero aprender isso. O professor entende o que ele precisa aprender e ele ensina. Em casa, nós entendemos o que as nossas crianças precisam aprender. Somos capazes de ensiná-los. Tudo no seu tempo, mas não tem que ser no tempo da escola. Pode ser no tempo que ele é capaz de aprender. Entendeu? Faz sentido isso? Porque o momento que o seu filho se torna capaz de aprender algo não é necessariamente o mesmo momento que vai ser passado na escola. Então, quando eu entendo que ele é capaz de aprender uma certa coisa, eu já posso ensinar.
eu já posso introduzir isso para ele e fazer de uma forma que ele vai descobrir sozinho ou querer saber mais. E é isso que eu vejo com minha filha. Quando a gente... Olá, Nate! Como estás, Nate? Quando a gente começou a ensinar do coração, do corpo humano, ela pedia mais. Pedia mais. Pedia mais. Mais vídeos. Às vezes ela chega... Eu quero coração e cérebro. Eu quero ver do coração e cérebro. Ela pede... Porque ela quer descobrir, quer ver, quer aprender. Então, não é algo que é forçado. Porque despertou nela um desejo de aprender. Porque as crianças querem aprender. Não é algo que você precisa estar lutando com seu filho. Eles querem aprender. Mas sabe o que você vai criar uma guerra? Se você diz para ele, vai aprender? Eu já terminei, já não preciso mais aprender, você que tem que aprender agora. Gente, isso não desperta interesse nas crianças, não. Não mesmo. Quando estudar, aprender se torna obrigação, ele vai querer aprender o mínimo. Aprender não tem nada a ver com nota na escola, não tem nada a ver com conteúdo passado. Aprender é uma coisa que deve ser um desejo que se mantém vivo em nós para sempre. Uma felicidade, uma alegria de aprender. E a gente tem que despertar isso nas crianças, mas também auxiliá-los no processo, desafiar. Ele pode aprender sobre qualquer coisa. Sabe o que é interessante? Não somente ensinar informações, mas desenvolver capacidade de usar a sua mente, capacidade de pensar, de solucionar coisas, a capacidade de usar seu raciocínio crítico. Em vez de falar as respostas, em vez de dar uma... Por exemplo, com a minha filha, às vezes como adulto a gente fala com criança, a gente fala: o que você fez hoje? Você fez isso? Sim. Você fez isso? Sim. E isso também, né? Sim. O que a criança falou? Sim. Então, o que a gente pode falar? Me conta o que você fez hoje. Você vai... Me conta o que aconteceu no teu sonho. Me conta o que aconteceu na sua visita na vovó. Isso, estou falando de uma criança de 2, 3 anos. Isso já causou ele a pensar por si mesmo. Que site de educação você recomenda para criança na mesma idade da sua filha? Ou você simplesmente usa YouTube? Tinha um canal no YouTube que eu achei muito legal, que se chama Smile and Learn. Esse do coração, ele também fala de muitas coisas também, animais, e tem vários idiomas. Eu achei muito legal. Tem muitos sites que tem atividades de crianças, muitos são pagos também, né? Muitos são pagos. E aí eu não conheço todos, para ser sincero. O que eu faço eu já sei de muita coisa, eu posso ensinar o que eu sei, mas também pelo que eu compreendo que precisa aprender, o que pode aprender, eu vou buscando. Porque você nunca vai achar um site que tenha tudo. Você entender que ela consegue aprender isso, vou buscar um lugar onde se ensina isso. Então é assim que eu encontro. Eu vou pelo feeling. Às vezes você descobre uma coisa legal, às vezes nem tanto. Mas daqui a pouco, deixa eu ver que horas são. 9h30, 9h40. O que eu ia dizer? Acho que é interessante ver aquilo que desperta ela no dia a dia, e aí você pega aquele tema, tipo aquele da metamorfose. Sim. No outro dia a gente tava sentado aqui e minha esposa ela viu uma borboleta.
Vou ensinar sobre isso. Ela mostrou a borboleta, olha a borboleta, não sei o quê. E ela já conhece, né? Não é uma coisa nova. Ela conhece borboleta. Mas agora ela tem a capacidade de aprender sobre isso. E ela mostrou um vídeo sobre a transformação da borboleta. E ela aprendeu sobre isso. Uma coisa simples. Mas que ela conseguiu entender. E, gente, como a gente trabalha dessa forma com minha filha há muito tempo, ela... claro, idiomas tem tudo a ver com isso. Ela não esquece nunca. Daqui a 10 anos ela vai entender, mesmo que não repassar de novo, ela não esquece. Então, a gente tem trabalhado muito o aprender, e ela tem uma memória muito boa, né? Então, tanto que quando fala uma coisa pra ela, depois quando ela repete e faz errado, aí eu olho pra Hannah, ela, sim. Aí hoje ela tava até falando isso. Ela lembrou das exatas palavras que eu tinha falado pra ela. E eu achei muito legal isso. Então, outra coisa muito importante a falar. Voltando à individualidade das crianças. Então, claro, quando é bebê, a gente desenvolve por completo. E quando cresce também por completo, assim, mais... Quanto ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo algumas habilidades específicas que são um pouco mais fortes. E você vai identificando melhor a inteligência que ele tem. Se ele tem a inteligência visual, aí no começo você vai descobrindo, você vai passando de várias formas diferentes, né? Mas quando ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo as suas habilidades específicas. Nas escolas, mais uma vez, ele não vai ser desenvolvido na sua especialidade. Mas o pai pode reconhecer quais são as habilidades especiais que ele tem. Vou dizer uma coisa. Se a escola está falando para você das habilidades do seu filho e você já não os conhece, tem algo de errado. Tem algo de errado. Então, você não deve de forma alguma esperar que a escola te diga o que seu filho tem. Como o seu filho é, como ele aprende, como ele enfim, você tem que saber reconhecer as habilidades que o seu filho tem. E quando ele começa a desenvolver certas habilidades, aí você já vem pra cá, vamos desenvolver isso. Você quer ser isso quando crescer? Sei lá, tem 10, 11, 12, 13 anos. E ele já foi desenvolvido de forma completa, desde pequeno, chegou 10, 12 anos. O que você quer ser? Não quero ser isso. Por quê? Por quê? Por que isso? Tá bom, você quer mesmo ser isso? Então... Você quer mesmo ser isso? Então, vamos desenvolver? Vamos te preparar para você conseguir se tornar esse médico? Você já parou para ver o que é necessário para se tornar um médico? Ou para se tornar um cientista? Cientista da NASA? Não sei o que, sei lá. Pode ser lá em cima o sonho. Mas se ele tem um sonho alto, você não pode dizer se vira. A gente quando é bebê, a gente, não, você pode ser o que você quiser na vida. Mas vai ter que fazer tudo sozinho aqui, não vou te ajudar. Ninguém vai te ajudar, você vai ter que ser, né, o gênio da vida. A gente espera muito das crianças. Você quer ser o quê? Quero ser um médico. Então vamos entender o que é necessário para você se tornar um médico. Você quer ser um médico? Ou você quer ser um melhor médico? Que tipo de médico você quer ser? Quer ser esse? Mostra as diversidades assim. Não quero ser esse. Por quê? Por causa disso. Então pronto. Vamos procurar mais sobre o que é necessário para se tornar isso. Vamos traçar um plano para você. Vamos criar uma estratégia para você conseguir chegar a essa meta. Será que essa criança vai se sentir pressionada para chegar a isso? Claro que não. Pressionada é quando você diz: você quer ser o quê? Quero ser um médico. Tá bom. Vai estudar. Você precisa estudar muito para se tornar um médico, viu? Poxa, você não quer ser médico, não. Tu não tá estudando? Cadê sua nota?
tirou 8, tem que ser tudo 10. Aí você coloca uma pressão, porque tudo é responsabilidade da criança para se tornar aquilo. Entendeu a diferença? De pressionar a criança, forçar a criança a se tornar algo, e você realmente desenvolver ele, é muito diferente. É muito diferente. A gente espera que as crianças se tornem algo na vida sem nenhuma ajuda. Ou sem uma ajuda específica. Isso não é justo. Não é justo. Quero abrir aqui, vamos lá, tem 15 minutos. Então quero abrir, se alguém quiser participar, quiser entrar aqui na live comigo, quero abrir aqui para vocês. Se você tiver algo a comentar ou deseja perguntar, ou só compartilhar um pouco do que você está caminhando, enfim. Quero que se sinta à vontade aqui. Mas só para ter uma interaçãozinha com vocês seria muito legal. Nate sent a message. I don't know what he said though. Pronto, pessoal. Então, é isso. Eu gostei muito dessa live. Tem muito mais o que falar também. Mas eu quero deixar com vocês duas coisas. Primeiramente, espero que você saia daqui inspirado para... Se você não tem filho, sabe uma coisa legal? Eu estava falando com duas crianças esse dia sobre isso. Eles tinham mais ou menos 12, 13 anos. Eu senti neles, ao falar sobre isso, desejo de que eles tivessem alguém desenvolvendo eles assim. Então pense nisso. As crianças lá fora, eles querem isso. Eles querem isso. Eles não são desinteressados, não. Eles querem aprender, amam aprender. Mas precisam de alguém que caminhe com eles. Não precisam ser jogados sozinhos. Às vezes os pais não estão fazendo isso. Se você tiver uma oportunidade de fazer isso com alguma criança, faça. Porque você não vai se arrepender. Você pode mudar a vida de uma criança. Eu não acredito que seja dinheiro que faça a diferença. Eu acredito que uma criança cujo pai não tenha dinheiro nenhum, se ele entende isso e faz com seus filhos, eles se tornarão muito inteligentes e um dia muito rico também. E dá aquele senso de propósito, né? E uma dicasinha só simples: brinque com seus filhos, faz de conta com eles. Eu amo faz de conta com minha filha. Sabe o que isso cria? Criatividade. Fazer de conta cria um senso de criatividade nas crianças e vai ajudar você também a ser mais criativo na sua vida, porque um adulto que para de brincar, que para de ser criativo nas brincadeiras, ele também vai parar de ser criativo no seu trabalho, na sua vida. Isso não é bom. Então brinque com seus filhos, seja criativo na vida. Isso é muito importante. E por último, quem está chegando agora, meu Deus, assista aqui a live, volta e assista a live, foi muito bom, você precisa assistir. Mas eu quero encorajar vocês, nós teremos uma palestra e teremos um curso Criando Filhos Bilíngues nesse mês de janeiro. E você já pode fazer a inscrição. Ele
Você pode encontrar todo acesso a essa palestra e o curso também pelo nosso site larbilingue.com. Ele está no link desse perfil. Você pode acessar e você pode conhecer um pouco mais do que a gente faz. Se você já não segue a gente, siga a gente. Vai ter mais lives, a gente vai convidar pessoas, a gente vai discutir ideias com outros profissionais, enfim. E Amanhã tem sorteio. Amanhã tem sorteio. Isso. Amanhã tem sorteio. Você pode participar do nosso sorteio. Ele está pelo perfil Larbilingue. Vai lá, acesse as nossas imagens, clica lá, tem um sorteio bem grande. Eu acho que é a penúltima imagem. Terceira, enfim. Pode sair e participar do nosso sorteio, que vai ser amanhã à noite. Falta pouco tempo. E, sinceramente, tem poucos comentários, então você tem uma grande chance para ganhar. Então, aproveite e participe, viu? Bota lá, a gente só pede que você faça o seguinte: você cria um comentário que diz por que bilinguismo infantil é importante. Só isso. E você marque alguém. Então, essa é a forma que você participa. Você curta a página, curta a foto e comenta isso. E você vai ter uma chance de ganhar acesso ao nosso curso, o ao vivo e o gravado quando sair, e acesso às nossas palestras de todo o ano de 2021. E então, o marcado também, mesmo prêmio. As duas, né? Ah, sim. Não somente você ganha, mas a pessoa com quem você marca, que é sorteado também, ele também ganha. Então são 2 vencedores. Muito obrigado, Larissa. São dois vencedores. Então, super legal. Mas o que a gente indica com isso é o seguinte: marque alguém cujo você crê que terá interesse. Então, sinceramente, se os 2 vão ganhar, você vai marcar alguém que vai ter interesse, porque ele vai ganhar também. Não marque qualquer pessoa, marque aquela mãe, aquele pai que precisa disso. E voltando, idiomas fazem total parte de desenvolver a capacidade da mente. Não é somente idiomas, é a capacidade da criança de aprender novas coisas. A minha filha já está no 3º idioma. A gente está colocando em prática agora. A gente estava falando, vamos falar somente espanhol, porque ela já criou uma base, já entende espanhol muito bem, mas ela precisa ser forçada um pouco mais, ter uma necessidade de falar no idioma. Uma construção. Então a gente quer dar mais esse ambiente, imersão com ela. E aí daqui a pouco tô animado, daqui a pouco ela tá falando muito mais espanhol. Mas ela já fala inglês, já fala português. E vocês nos veem, vocês sabem que a gente não fala de criar uma criança somente inteligente. A brilhância da pessoa é no espírito dele, é na pessoa. Enfim, então a minha filha é inteligente, mas ela é uma pessoa muito legal. É uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito amável, brincalhona, sociável, enfim. E é isso que a gente quer para vocês. Não sejam pais chatos, sejam pais que estão presentes na vida dos filhos. E se você não é pai, mas tem um sobrinho, tem um vizinho, inspira eles, fala para eles acompanhar nosso canal e seja presente também, seja essa pessoa, esse desenvolvedor na vida deles. Então é isso, pessoal. Um abração. A Nani tá aqui, ela não tá aparecendo, mas ela vai dizer boa noite também. Boa noite, gente. Good night. Amamos vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam. Estou muito feliz. Onde é que... aqui em cima.